Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais uma escola de crescimento espiritual, dando continuidade ao estudo do livro de Provérbios. A primeira aula a gente falou sobre o livro de uma forma bem geral, mostramos os autores do livro, os temas tratados, os princípios de sabedoria que o livro nos traz, e a gente viu que há um princípio basilar, é um princípio básico no livro de Provérbios, é um princípio que embasa todos os outros princípios, que é o quê? É o temor ao Senhor, A gente viu lá, Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na aula seguinte, o nosso irmão Diego trouxe o detalhamento de vários desses princípios. Eu vi lá, eu não pude assistir a aula dele, mas eu vi lá que ele trouxe, ele detalhou nos slides, vários princípios encontrados no livro de Provérbios. E hoje a gente vai trazer um tema bem interessante, apesar de que a gente procura falar desse tema sempre com bastante cuidado, que é princípios de prosperidade segundo Provérbios. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, vou pedir para os irmãos, para a gente curvar nossas cabeças e iniciarmos com uma oração, para a gente poder continuar o nosso estudo de hoje. Tá bom? Então, oremos. Senhor, Deus e Pai, te pedimos que Tu perdoe os nossos pecados, Senhor. Ser conosco nesse momento. Temos certeza que Tu estás presente aqui no meio de nós, nos abençoando e trazendo, Senhor, o conhecimento através do Teu Espírito Santo, tocando nos nossos corações, para que esse conhecimento venha a ser sedimentado e solidificado nas nossas vidas. Te pedimos que Tu abençoe cada um dos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que não puderam participar e aqueles que vão assistir posteriormente a gravação dessa aula, Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tá? Então, quando a gente fala nesse tema, prosperidade, Gabi pode passar? Quando a gente fala em prosperidade, é um tema que hoje, devido a você ter muitas igrejas que seguem um princípio chamado de teologia da prosperidade, então, quando a gente fala em prosperidade, a gente tem que ter muito cuidado em diferenciar os princípios que vamos falar hoje, que são princípios bíblicos, baseados, todos eles no livro de Provérbios, da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Basicamente, na teologia da prosperidade, diz que o crente ele tem que ser próspero e que ele pode, de certa forma, trocando em miúdos, barganhar com Deus essa prosperidade a troco do pagamento de dízimos e ofertas. Não é nada disso que a gente vai falar aqui. Resumidamente, isso é a teologia da prosperidade. A prosperidade, segundo a Bíblia, segundo o livro de Provérbios, ela se concentra em alguns princípios. E quando a gente fala em prosperidade, estamos falando não só necessariamente em termos financeiros, mas prosperidade em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida da gente. Seja num projeto, seja num ministério que a gente vá abraçar, que esse ministério seja próspero e financeiramente também. Então, vamos tentar abarcar alguns princípios aqui que nos garantem, se seguidos corretamente, se seguidos sempre considerando o princípio fundamental de Provérbios, que é o temor do Senhor, a gente tem garantia, ou temos uma grande probabilidade que nossos projetos serão prósperos. Tá? Então, é possível, de acordo com a Bíblia, em Deus, sermos prósperos, seguindo alguns princípios baseados em Provérbios. Tá? Então, vamos falar um pouco, antes da gente entrar em detalhes desses princípios, vamos falar um pouco sobre o povo judeu e mais especificamente sobre a nação de Israel. Como a gente sabe, o povo judeu, digamos assim,
eles não creem em Jesus Cristo. No entanto, né, a religião judaica não acredita em Jesus Cristo, mas eles têm na Torá, no Velho Testamento, não só na Torá, mas como também nos outros livros, né, o guia, né, a direção de vida deles, né, é toda baseada, né, no Antigo Testamento, incluindo o livro de Provérbios. Né? E, dentre esses princípios, é que todo judeu segue rigorosamente cada um desses princípios aqui que a gente vai mostrar. Né? E todos eles, né, você vai ver que a gente vai tentar mostrar aqui que o povo judeu é um povo muito próspero, em todos os sentidos, mesmo tendo tudo para que eles não sejam, né? Mesmo tendo todas as condições para que eles não sejam prósperos. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre a nação de Israel. Né? A nação de Israel ela foi recriada, do ponto de vista histórico, em 1948. Israel, como nação, foi reestabelecida em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Então, ela foi reconhecida pela ONU como nação. Até então, os judeus eles estavam dispersos, né, em todo o mundo. Né? Então, a nação de Israel ela está localizada em uma área geográfica muito pequena, 22 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o equivalente ao estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, certo? E é uma nação extremamente pobre de recursos naturais. Né? Então, quando a gente fala pobre, é pobre no sentido mais grave possível. Né? O solo deles é ruim para plantio, as condições climáticas é ruim, eles não... 60% do território é deserto, né? Ou seja, eles não têm, do ponto de vista natural, né, nenhuma condição de ter essa prosperidade toda que eles têm hoje. E hoje eles têm essa prosperidade exatamente porque todos eles seguem alguns princípios que a gente vai tentar desenhar aqui hoje. Tá? Então, o país, hoje, a nação de Israel, é um país gigante em tecnologia aplicada ao campo e à alimentação humana. Apesar de ter 60% de sua área, que já é bem pequenininha, desértica, ou seja, 20% apenas do solo é arável, é um país que tem escassez de água, mesmo assim eles são potência no mundo inteiro em questão de alimentos. E aí, quando a gente fala em alimento, a gente fala tanto em agricultura, plantio, tecnologia agrícola, como também em produção de alimento. Certo? Em produção de alimento. Tá? Então, eles têm cerca de 650 startups ativas nos dois segmentos, tanto tecnologia aplicada ao campo como à alimentação humana. Né? Então, mesmo tendo 20% apenas do território arável, mesmo tendo escassez de água, mesmo não tendo comércio com o entorno, porque o entorno da nação de Israel são todas nações que eles não têm relações comerciais. Por exemplo, a Síria, a Jordânia, a Cisjordânia, eles não têm dificuldade em ter relações comerciais, de importar alimento, mesmo assim eles são potência no mundo em termos de tecnologia, de alimentos. O país também é uma potência mundial no desenvolvimento de produtos ligados à biotecnologia, nanotecnologia e medicina. Né? Então, hoje, a Israel produz uma cola biológica, por exemplo, só pegando um exemplo aqui, em que essa cola ela vem a uma temperatura negativa, sai de Israel, chega em todos os países uma temperatura negativa. Então, eles têm toda a tecnologia de produção dessa cola tecnológica, transporte, até chegar nos fornecedores finais, nos países. Né? Ou seja, eles dominam esse tipo de tecnologia. Um país do tamanho do estado de Sergipe. Certo? O país também é uma potência mundial em tecnologia da informação. Waze, já ouviram falar, né? Todo mundo aqui todo mundo que dirige, já alguma vez na vida precisou usar o Waze, né? Um mapa, eu quero saber onde é que eu quero chegar, eu estou numa cidade que eu não conheço, eu vou lá, ele me mostra todas as informações de trânsito. Isso é uma empresa israelense, certo? E cibersegurança, segurança eletrônica. A inteligência israelense produz softwares extremamente sofisticados. Né? Por exemplo, há um software israelense
que, juntamente produzido com hardware, que você pluga num celular, por exemplo, uma Polícia Federal brasileira quer investigar alguém, por mais que tenha todos os bloqueios e apagamentos de dados do mundo todinho, se ele plugar num celular desse aqui, acabou. Ele pega tudo, ele rastreia tudo que você fez aqui. Tudo isso tecnologia israelense, isso é cibersegurança. Tá? Atualmente, Israel possui 7 cidadãos laureados com o Prêmio Nobel. O Brasil não possui nenhum. Certo? Ligados às ciências. Né? Nobel ligado às ciências. 2 deles nasceram em outros países, mas migraram para lá e adotaram a nacionalidade israelense. Estão aqui todos eles, na área de economia, química, economia, química, todos cidadãos israelenses. Certo? Gabi? Mesmo assim, se considerarmos como povo judeu, não só aqueles que moram ou nasceram em Israel, mas todos aqueles que têm descendência, né, judaica, a gente contabiliza hoje cerca de 52% da riqueza do mundo estão na mão dos judeus, certo? E aí temos alguns exemplos de pessoas com origem ou nacionalidade judaica. Se a gente lembrar, Israel surgiu como nação em 1948, ou seja, antes disso, os judeus estavam dispersos, a descendência judaica estava espalhada do mundo, né? Sem contar o Holocausto que dizimou, né, cerca de 6 bilhões de judeus, né? Ou seja, mesmo depois de toda uma perseguição, toda uma desgraça, né? Eu já vi até um pastor, certa vez, associar a profecia de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, com o Holocausto, e do Vale de Ossos Secos, Israel renasceu como nação. Né? Mesmo Israel tendo renascido ali, né, eles têm até hoje toda essa prosperidade, inclusive se cumprindo a palavra do Senhor, a Abraão, farei uma grande nação e a tua descendência será... Né? E aí temos diversas pessoas de nacionalidade judaica, eu trouxe só 6, mas a lista é imensa. Né? Esse cara aqui, Gary Vaynerchuk, ele trabalha com mídias digitais, é bilionário. Joseph Safra, já ouviram falar no Banco Safra, aqui no Brasil, ele é brasileiro de origem judaica, né? O homem mais rico do Brasil. George Soros, né, é considerado como o homem que quebrou o Banco Central da Inglaterra, é um cara ultra inteligente na área de identificar problemas econômicos e bolhas econômicas, e a partir dali ele construiu um império econômico simplesmente com a inteligência dele. Mark Cuban, né, na área de tecnologia, americano na área de tecnologia. Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, certo? Também de origem judaica. Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, ou seja, são pessoas que, devido à sua origem, seguem necessariamente certos princípios que a gente vai falar aqui hoje à noite e que têm diante de si muita prosperidade, não só financeira, mas também pessoal, também em seus projetos, tá? E a gente vai tentar entender esses princípios, Gabi. Então, como é que o povo judeu obteve tanto sucesso, mesmo em meio a tanto problema, né? Imagina aí, o povo todo disperso no mundo, Holocausto, a terra com todas as adversidades, guerra por cima de guerra, mesmo depois de 1948, e mesmo assim é uma grande potência. A gente vai perceber que tudo isso aí foi construído simplesmente pela capacidade dessas pessoas. E capacidade essa balizada na Bíblia, balizada em princípios muito interessantes do livro de Provérbios. Tá? Então, como a gente falou nas aulas anteriores, Provérbios é um livro de princípios de sabedoria. Esse livro traz para a gente vários princípios de sabedoria e que eles trazem num formato de conhecimento muito curto. Através de uma frase muito curta,
ela traz para você uma informação de sabedoria vinda da parte de Deus, certo? Então, há 5 princípios extraídos do livro de Provérbios que todo judeu procura e busca seguir, né? Todo judeu, ele procura, ele busca viver, ele tem aquilo, ele recebeu aquilo dos pais dele, recebeu aquilo da origem dele, ele recebeu aquilo da tradição na qual ele foi criado, e ele busca seguir e viver aqueles princípios, tá? Então, vamos falar de cada um desses princípios. O primeiro princípio está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Quem puder abrir, Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Alguém poderia ler isso aí para a gente? Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. Então, esse primeiro princípio, a gente poderia chamar de princípio da excelência, tá? Então, todo judeu, criado nos costumes e tradições judaicas, ele procura e ele busca fazer na sua vida tudo com excelência, tudo de forma bem feita. Então, se ele tem um ofício, se ele tem um trabalho, se ele tem uma arte, se ele tem um comércio, o que quer que ele faça, se ele tem um cargo, o que quer que ele faça, ele vai buscar fazer aquilo da melhor forma possível, com habilidade, né? Ele vai procurar desenvolver aquilo até ele se tornar muito habilidoso naquilo que ele faz. Isso é o que a gente chama de princípio da excelência. Ou seja, pessoas bem-sucedidas fazem tudo o que fazem com excelência, né? Então, geralmente essas pessoas elas são extremamente conhecidas, né? Por exemplo, você conhece alguém que é bom, vamos imaginar aqui numa área, uma pessoa que é um bom pedreiro, por exemplo, né? Se a pessoa é um bom pedreiro, todo mundo vai saber que ele é um bom pedreiro. Fulano é um bom pedreiro. Ele é um cara que faz direito o serviço, ele cumpre o prazo, ele não falta, né? Então, aquela pessoa, ela vai ter necessariamente o reconhecimento por aquilo que ela faz, né? Se a pessoa, por exemplo, ele faz um serviço bem feito, mas ele falta muito, ele vai ser reconhecido como? Fulano é um bom pedreiro, porém ele vem 2 dias na semana e falta 3. Ele entrega sempre com atraso. Ele sempre... Ou então, quando o cara realmente não faz bem feito, ele fica visto como o cara que não sabe fazer a tarefa dele de forma adequada, né? Então, quando não se faz as coisas com excelência, a pessoa fica mal vista e dificilmente vai ser próspera naquilo que faz, né? Quando você busca seguir isso aqui, né? Habilidade, né? Habilidade, essa pessoa vai ser posta numa posição, quando Salomão quis expressar aqui, ele quis, vai ser posta diante de reis, ele quis dizer, essa pessoa vai se destacar, essa pessoa vai ser vista como uma pessoa diferenciada naquele ofício dele, certo? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. O povo de Israel é bem sucedido, pois fazem tudo o que fazem com excelência. E aí, a busca pela excelência vai sempre da máxima de sempre tentar fazer cada vez melhor. Por mais que você saiba que você faz uma coisa bem feita, você nunca está satisfeito com o seu resultado, e você sempre busca fazer cada vez melhor, e cada vez melhor, e cada vez melhor, e cada vez melhor, né? Este é o primeiro princípio de prosperidade que todo povo judeu segue, todo povo judeu busca. Tudo que eles fazem, eles são muito bons no que fazem, né? Todos aqueles exemplos que a gente mostrou aqui, todos eles, todas aquelas pessoas, todo aquele
pessoal que ganhou o prêmio Nobel, todas aquelas tecnologias que vemos que são desenvolvidas lá, eles são todos muito bons. Não existe o produto que vem de Israel, não esse produto é bom, mas esse não. Tudo, sem exceção, que vem de Israel é considerado como um bom produto, como um bom serviço. Eles são muito bons naquilo que fazem. E se a gente pretende ter prosperidade nas nossas vidas, qualquer que seja a área ministerial ou pessoal, os seus projetos pessoais, seus projetos financeiros, você tem necessariamente que ser bom naquilo que você faz e buscar a cada dia se tornar melhor naquilo que você faz. Amém? Alguém queria fazer algum comentário? Aqui a gente está numa aula, viu, pessoal? Fiquem à vontade para fazer qualquer intervenção, somos poucos aqui, tá? Gabi? É? Vamos lá, o segundo princípio. Esse segundo princípio ele tem muita relação com o primeiro, certo? Ele tem muita relação, tem uma relação muito estreita com o primeiro princípio. Geralmente a gente pode até dizer que esses princípios eles se completam, né? Eles estão muito ligados uns aos outros. Mas o segundo princípio é o princípio do bom nome e da boa estima. E ele está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Alguém poderia ler? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e ouro. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Todo judeu, ele tem ele valoriza extremamente o seu nome. E ele valoriza extremamente a estima que ele tem com as pessoas. Certo? Esse princípio, né, quando a gente começa a fazer alguma reflexão sobre ele, a gente poderia trazer algumas considerações. Né? O bom nome que a gente deve ter, né, como cristão, né, ele vai aqui em vários aspectos e em vários sentidos. Né? Primeiro, como cristãos, a gente não carrega só o nosso próprio nome, mas nós carregamos sobre nós, né, o nome de Jesus Cristo. Né? Nós levamos esse nome onde quer que a gente vá. Né? E aí, necessariamente, a gente como cristão, se o nosso nome não é bem visto, se a gente é, digamos assim, queimado, como a gente diria no popular, né? Necessariamente o nome de Jesus Cristo também vai estar ligado a isso aí, e isso é um problema extremamente grave para a gente que é cristão. Então, eu quando estava estudando isso aqui, para mim foi um motivo de reflexão muito grande, no sentido de que, será que o meu nome, que está ligado ao nome de Cristo, que é o nome que está acima de todo nome, será que o meu nome ele tem, digamos assim, sido reflexo de Jesus Cristo? Ou será que as pessoas... porque o mundo ele associa muito a pessoa de Jesus Cristo a quem ele vê do exemplo dos seus seguidores. É muito difícil desvincular isso. Né? E aí, a reflexão que a gente traz nessa noite, primeiro como cristão, será que onde eu chego, o meu nome ele é bem visto, é visto como uma pessoa justa, como uma pessoa correta, como uma pessoa que segue princípios morais, que segue princípios bíblicos, princípios corretos. Né? Essa é a reflexão que a gente traz essa noite. Então, o nome de alguém é muito importante. E aí a gente fala tanto de pessoa como de empresa. Né? Por exemplo, se a gente sabe uma empresa, empresa tal, chega nem perto. Né? O nome de uma empresa pode ser mal visto também. Né? Então, uma empresa trabalha com determinado serviço que não é bem prestado, ela fica logo queimada. Nem vá naquele lugar porque não presta. Né? Então, o nome e a fama da pessoa, né, ela também se estende à questão de empresas.
né? Então, o que é que o princípio diz? Que um bom nome é melhor você ter um bom nome do que ter riqueza. Certo? Muitas vezes você pode até ter muita riqueza, mas o seu nome não é tão bom assim. Exatamente. As portas, isso. Exatamente. 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 Se você tem um bom nome, eu tinha um colega meu que ele dizia, é um cara bem matuto mesmo, ele dizia, olha, a minha palavra ela vale mais do que 10 assinaturas minhas. Se eu disser alguma coisa, né? Ou seja, é uma pessoa que honra a palavra dele, que honra o nome dele. Isso é muito importante para a gente que é cristão, né? Isso para mim, hoje à tarde, eu estava refletindo, falou bastante ao meu coração. Né? Então, faz parte da cultura judaica ter o quê? Ter um bom nome. Faz parte da cultura deles. Eles zelam de forma extrema pelo nome que eles carregam. Né? O nome dele, o nome da família dele. Né? Ok? Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma estatística, cerca de 63 milhões de brasileiros têm um nome sujo, de acordo com dados do Serasa. Né? Ou seja, eu sei que tem gente que muitas vezes passa por um problema e por um percalço da vida que ele não estava esperando, caiu naquela situação. Mas tem gente que está ali nesse meio, quando eu fui ver a estatística lá, tem gente que está porque quer mesmo. Vai lá, dá um estouro, deixa o nome dele e acabou. Está nem aí. Ou seja, ele não é misericórdia. Né? Ou seja, é o nome dele está queimado. Onde ele chegar, ele vai ser negado. Não significa que se você, por exemplo, um dia caiu lá, que você não possa recuperar. Todo aquele que cai, ele está preocupado por mais que não consiga em determinado tempo, ele vai estar ali lutando para que um dia ele consiga limpar o nome dele. Né? E ser estimado também faz parte do princípio. Perceba que o princípio continua ali. Ser estimado é melhor do que a prata e que o ouro. Não adianta você ter um nome muito bom, mas não é um cara bem estimado. Né? Ou seja, às vezes o cara tem um nome muito bom, é um cara honrado, correto, mas o cara não tem a estima de ninguém. Vixe, lá vem fulano, meu Deus do céu. O cara é um pé no saco, o cara então, ele ser bem estimado, e a palavra estimado aqui é no sentido de ser bem, digamos assim, se dar bem com as pessoas, não é? Também é melhor do que a prata e o ouro. Certo? Então, se você tem a estima das pessoas, isso, juntamente com o seu bom nome, isso é muito bom e muito positivo para o seu sucesso no projeto que você estiver investindo. Certo? Amém? Amém? Gabi? Terceiro princípio, né, é o princípio da mentoria. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Alguém poderia falar sobre isso aí? Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Estava vendo isso aqui, eu só lembrei lá do livro que a gente fez, os 12 dias, né, um dos dias para você atualizar a sua vida, é exatamente sobre o princípio da mentoria. Tá? Então, basicamente o que Salomão quis dizer aqui é que se você vai entrar num projeto ou no que quer que você vá fazer, se você vai fazer confiando apenas naquilo que você sabe, só e somente só, você provavelmente terá problema. Você provavelmente tem uma grande chance de você fracassar. Porém, se você tem nesse seu projeto muitos conselheiros, e aqui a gente vai tentar delinear o que são conselheiros. Você tem muitos conselheiros, você tem muita gente para lhe aconselhar, para lhe mostrar, para lhe orientar, né? Você vai ter o quê? Segundo a Bíblia, sucesso. Sucesso.
O princípio do conselheiro, né, ele é muito empregado nas mais diversas áreas, né? Esse princípio que ele é muito usado na maioria das organizações que você puder imaginar. Né? Por exemplo, na universidade onde eu trabalho, né, existe um cargo máximo lá, que é o cargo de reitor, porém, ao lado do reitor existem vários conselhos. São grupos de pessoas, né, que balizam todas as decisões que o reitor toma. O reitor nunca, em hipótese alguma, vai tomar uma decisão sozinho. Por exemplo, se for uma decisão na área de ensino, pesquisa e extensão, existe um conselho só para isso. Se for na área administrativa, o reitor também é um administrador, existe um conselho de administração. E por aí vai. O presidente da República. O presidente da República, ele tem um conselho, né, chamado Conselho da República. Se o país está em crise, o presidente ele não pode tomar nenhuma decisão se ele não ouvir este conselho. É um conselho formado por 12 pessoas. E por aí vai. Então, a maioria das organizações seguem este molde, este modelo de conselho. E aí, o que a gente chamou de princípio de mentoria, a gente gostaria de traçar algumas coisas interessantes. Primeiro, tenha sempre mentores na sua vida, nas mais diversas áreas. Você deve ter um mentor, por exemplo, na sua vida espiritual, você deve ter, por exemplo, um mentor na sua vida financeira, você deve ter, por exemplo, um mentor na sua vida profissional. É muito bom, é muito salutar, é muito rico você ter pessoas que te aconselham nas mais diversas áreas da sua vida. Muitas vezes tem uma pessoa que você elege como sendo o teu conselheiro geral, né? Tudo que você vai fazer na vida, você consulta aquela pessoa, por mais que ela não seja especialista naquela área, né? Isso nem sempre é bom, porque quando a gente fala de conselho, a gente está falando, quando a gente fala de mentoria, quando a gente fala de um mentor, a gente está falando de alguém que precisa necessariamente ter conhecimento daquilo que ela vai lhe aconselhar, né? Então, por exemplo, não adianta você pegar um conselho financeiro com uma pessoa que é muito amiga sua, mas a pessoa não entende nada daquilo. Você quer... exatamente. O cara... a vida, você vai pegar um conselho, será que eu devo investir? Eu ganhei aqui tanto valor X, será que eu devo investir num negócio de... sei lá, eu sou muito bom em fazer bolo, será que eu devo investir aqui nisso de fazer bolo, pegar esses 10 mil aqui que eu ganhei da rescisão do meu... Então, você tem que fazer esse tipo de pergunta, né, a quem entende do assunto, né? Não adianta chegar para qualquer pessoa, qualquer amigo, que o máximo que as pessoas vão te dar é uma opinião. Eu acho que dá certo, eu acho que você deveria fazer isso, né? Eu acho que você deveria fazer aquilo. Então, o mentor é alguém que possui conteúdo, que é capacitado, é humilde para ensinar, é desprovido de ganância e é portador de grande sabedoria. Essa frase eu extraí aí do livro de Tiago Brunet, 12 dias para atualizar a sua vida. Então, geralmente, o mentor, se você encontra realmente alguém para te mentorear numa determinada área de sua vida, essa pessoa, geralmente, ela pode até ser sua amiga, mas ela vai se vincular desse papel de amigo, vai sair do lado emocional e vai pensar como alguém puramente técnico, alguém que vai te aconselhar sem nenhuma ligação, digamos assim, afetiva ou emocional. Ela vai pensar naquele problema de forma extremamente técnica e sem nenhum tipo de ganância, sem querer tirar vantagem daquilo que ela vai te aconselhar. Tem gente que às vezes dá um conselho, na verdade ela está te induzindo a fazer uma coisa onde ela vai tirar proveito daquilo ali. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Tá? Então, o mentor, o que é que ele faz? Ele aconselha e instrui. Aconselhar é o quê? Mostrar caminhos, corrigir, dar direção.
Instruir é inserir conhecimento para a construção interior, né? Então, aconselhar e instruir, quando a pessoa te aconselha, ela vai te direcionar, ela vai, olha, esse caminho aqui não é tão bom, esse caminho é melhor, e sempre ligado ao propósito do que você quer, esse conselho, né? E ele vai te instruir, ele vai te colocar conhecimento, olha, para tu ir por esse caminho, você tem que aprender isso, isso e aquilo, você tem que estudar isso, isso e aquilo, certo? E aí ele vai te mentorear nesse sentido. Oi? Isso, com certeza. Pode falar no microfone, presbítero, para sair na gravação? O mentor, quando ele está mentoreando alguém, ele quer ver aquela pessoa crescer, ele quer ver aquela pessoa progredir. É tanto que ali ele é desprovido de ganância e é portador de grande sabedoria. Isso. Quando ele está mentoreando alguém, o prazer dele é ver aquela pessoa seguir, progredir no que ele está ensinando, né? Isso. É importante isso. É uma pessoa que vai estar ligada, ela vai estar conectada ao seu propósito e não necessariamente a você. Né? Você tem um propósito, né? Ela vai estar ligada, vai estar conectada naquele propósito. O objetivo dele é aquele, ela vai tentar entender qual é o seu propósito, né? Vai tentar fazer você entender, se você compreender o seu próprio propósito, vai te mostrar caminhos, né? Vai te mostrar possíveis caminhos e vai te, digamos assim, te dar o conhecimento necessário para que você chegue naquele caminho. Né? Resumidamente, o mentor faz esse tipo de coisa. Né? Então, todos nós precisamos. Eu senti muita falta de um mentor assim que eu entrei na universidade, certo? Porque, apesar de muita gente pensar ao contrário, mas, você, por exemplo, você conclui, quando eu entrei como professor, lógico, você conclui um doutorado num dia, no outro dia parece dar a impressão que você o sabe tudo. Não é bem assim. Você simplesmente dormiu sem um título e acordou com um título. Não tem muita diferença. Fez um concurso, passou e acabou. Mas a bagagem, você muitas vezes você chega lá e, poxa, e agora quem é que vai? Quem é o meu mentor? Agora eu vou ter que mentorear as pessoas, mas quem é o meu mentor? Eu tive muito conflito com isso. E eu resolvi isso exatamente indo aqui na linha de provérbios. Você tem que baixar a sua cabeça e ir lá no mais velho e, amigo, eu estou querendo fazer um projeto assim, assado, como é que você acha que eu deveria submeter esse projeto ou esse artigo e buscar mesmo a mentoria. Né? Não vai existir formalmente alguém que faça isso, mas cabe a você buscar. Cabe a você buscar. Então, volta só um pouquinho, Gabi. Então, decisões, né? A palavra mentoria, ela está muito ligada a quê? A decisões que a gente toma, né? Está muito ligada a decisões. Há uma estatística que diz que a gente toma algumas milhares de decisões no dia. Algumas decisões são extremamente sem importância. Por exemplo, eu vou decidir qual camisa eu vou usar. Geralmente eu não decido. Belize já coloca lá em cima, eu já só faço vestir. Né? Qual sapato? Tá? Então, muitas decisões são sem importância. Mas tem decisões que a gente toma na vida que são extremamente importantes e que fazem uma diferença num mês, faz uma diferença num ano, faz uma diferença em 5 anos, em 10 anos na sua vida, dependendo do nível de importância dessa decisão. E decisões são importantes serem tomadas debaixo de bons conselhos, de bons mentores. Sempre tendo em mente o princípio básico do livro de Provérbios. Qual é? O temor ao Senhor. Certo? Também não adianta, vou ter um mentor aqui que o cara vai me conduzir aqui para um caminho completamente diferente do caminho de Deus. Aí certamente não vai ser um bom mentor. Esse princípio é bom, mas existe um princípio acima desse, que é o temor do Senhor. É o princípio básico. Certo? Ok? Princípio da aceitação à repreensão. Esse aqui às vezes é um pouquinho complicado. Né? Ele está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 18.
Cauane, vai ler. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O que aceita Amém. a repreensão será honrado. Ser repreendido não é uma coisa muito legal, não, né? Ser repreendido por alguém é um negócio meio complicado. Nem sempre você está... Ainda mais quando o pastor faz, preciso conversar com você, né? Aí, pronto. Ele disse, preciso conversar. O que é, pastor? Pessoalmente. Aí você já vem bronca. Lá vem bronca. Então, ser repreendido não é algo bom, não é algo agradável. Não é. Quem é que se sente bem sendo repreendido? Não é? No entanto, o princípio bíblico diz que quem aceita essa repreensão, mesmo não achando bom, vai ser o quê? Honrado. Vai ser honrado. Então, todo judeu, ele, digamos assim, entre aspas, né, adora ser repreendido. Porque ele sabe que a repreensão, obviamente, vai depender de quem está repreendendo a pessoa, né? Essa repreensão, ela vai servir para alguma coisa, a pessoa vai conseguir tirar uma lição daquela repreensão, certo? Então, todo judeu, ele ama ser repreendido por quem tem autoridade sobre ele, né? Repreensão não significa humilhação, né? Temos que ter isso em mente. Alguém pode lhe repreender com amor, sem lhe humilhar, né? Ok? Então, quando a repreensão ela se torna humilhação, é complicado. Então, a repreensão ela deve ser avaliada pela sua origem, ou seja, por quem lhe repreendeu, né? Então, você tem que avaliar quem está me repreendendo, né? Segundo, pela ocasião, onde é que essa pessoa me repreendeu, né? Geralmente, repreender em público é algo que se deve tomar muito cuidado, só se for algo extremamente necessário. Porque se ser repreendido já é ruim, imagina em público, né? Então, aquele que vai repreender tem que ter noção, né? Se aquela ocasião é uma boa ocasião para repreender, e pelo seu formato, como é que essa pessoa me repreendeu, né? Então, se você avaliou isso aí, poxa, quem me repreendeu foi um cara que realmente, essa pessoa tem autoridade sobre mim, ele me repreendeu num momento muito bem apropriado, e ele me repreendeu de uma forma muito correta, né? Então, isso aí, cabe a gente parar, aceitar, receber e refletir. Se você fizer isso, se você está aceitando a repreensão, e você vai ser o quê? De acordo com a palavra de Deus, honrado, certo? Você vai ser honrado, tá? A boa repreensão é algo positivo e vai ajudar a gente a corrigir o quê? Rumos, né? Mais uma vez estamos aqui ligados à questão de decisões, né? Muitas vezes a gente está conduzindo a nossa vida por um determinado caminho e uma repreensão muitas vezes faz com que você, espera aí, eu tenho que corrigir algumas rotas aqui, né? Então, todo judeu, ele tem muito isso em mente. Eles são muito patriarcais, eles ouvem muitos pais, eles estão muito... E todos são bem sucedidos. Pode passar, Gabi? Só para... Ainda continuando aqui, ó, sobre a repreensão, o escritor da carta aos Hebreus, faltou ali a palavra carta aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte, pode ler aí, pastor? Hebreus 12, 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Justiça. O próprio autor da carta aos Hebreus, ele reconhece. Olha, quando você é repreendido, dá uma tristeza, dá até uma raivazinha, né? Você não fica muito alegre, né, por ter sido repreendido. Mas mais tarde, se você tiver absorvido aquilo ali, essa repreensão ela vai produzir o quê? Frutos de justiça.
frutos de justiça. Amém? Amém. Dá para passar o slide? Ah, a Gabi está ajeitando aí, né? Só esperar. Esse é o quarto princípio. Então, só recapitulando. Primeiro princípio, o princípio da excelência, ser bom em tudo que você faz. O segundo princípio, qual é? O princípio do bom nome e da boa estima. O terceiro princípio, qual é? O princípio da mentoria, você ser mentoreado. O quarto princípio é o princípio da repreensão, aceitação à repreensão. E o quinto princípio é o princípio da generosidade. O que é que todo judeu pensa? Todo judeu, ele acredita que Deus, quando dá alguma coisa a ele, e que dá a mais do que ele precisa, esse excesso, esse a mais, ele deve ser o quê? Generoso e devolver isso, de alguma forma, tá? E geralmente o judeu, ele não devolve assim, eu vou pegar uma pessoa pobre aqui e vou dar. Não, ele não faz assim. Ele busca devolver aquilo com justiça, né? Então, ele vai pegar aquilo ali, por exemplo, e vai investir para que haja água tratada no sul, no norte da África, para que muitas pessoas possam ter água tratada. Ele vai investir aquilo, por exemplo, numa pesquisa para descobrir a vacina para o coronavírus. Eles vão investir em coisas que eles julguem justas, né? Nós, como cristãos, temos por obrigação dizimar, de acordo com a palavra de Deus, mas muitas vezes, mesmo dizimando, muita gente ainda tem o que sobra, né? E aquilo que sobra deve tratar com generosidade. É o que diz Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Diz: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Certo? Ah, Cícero, lê aí, tem nada não. Lê de novo. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Amém. Amém. Certo? Então, Roberto 5,16. Então, diz uma história, conta uma história que um certo judeu, né, começou a ser bem próspero no negócio dele, né, e Deus começou a abençoar ele de forma grande. E aí teve um rabino ligou para ele e disse: olha, tem um irmão nosso que está precisando de uma ajuda, e você poderia ajudar ele? Ele: tá bom, rabino, tudo bem. E aí passou-se o tempo e nada dele ajudar, e aí daqui a pouco ele começou a ter problema no negócio dele. Começou um dia a ter prejuízo, 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, ele começou a ter prejuízo. E aí ele ligou para o rabino, aliás, o rabino ligou para ele e disse: olha, você não ajudou fulano? Ele disse: olha, o negócio aqui está ruim, estava bom quando você me ligou, mas agora está ruim. Eu não posso fazer nada. Aí o rabino disse: olha, então, muito provavelmente, Deus está tirando o que Ele te deu a mais. Ele vai te deixar só na medida da conta, porque o que Ele te deu a mais, você deveria ter sido generoso. Certo? E todo judeu tem isso, né? A generosidade em doar para aquilo que é justo e que está alinhado a algum propósito, né? Algum propósito de Deus. Certo? Então, o último princípio, generosidade. Seguindo o princípio de generosidade, eu passei por uma experiência semana passada muito interessante. Eu estava no supermercado Nordestão, na fila já, chegando no caixa, aqueles caixa para compras pequenas, né? E aí uma mulher chegou praticamente atrás de mim e eu olhei para ela, vi que era uma pedinte, né? E essas pessoas normalmente elas chegam no supermercado e pedem para a gente pagar alguma coisa para elas. E na hora que eu vi, que eu imaginei que ela ia pedir alguma coisa para mim, eu saí da ponta do caixa e fui para o outro para ela não me pedir. Entendeu? Eu saí de um lado e corri para o outro para ela não me pedir. Na hora que eu fiz isso, o Espírito Santo disse: pois agora você vai pagar a compra dela.
Menino, eu dei uma tremedeira no caixa. Tome. Eu dei uma tremedeira no caixa. Eu tremia assim, igual a vara verde, ó. Aí eu procurei o caixa onde a mulher estava lá do outro lado. Eu saí correndo, larguei minhas compras, fui lá, meti a mão no bolso, olhei para a caixa e disse, toma aí, e se sobrar dinheiro é dela. Aí a caixa ficou, como? Como? Então, as compras dessa mulher eu estou pagando, e se sobrar dinheiro é dela, pode dar ela. A mulher do caixa ficou me olhando, ficou em estado de choque, né? E eu voltei para o meu caixa, foi aí que eu voltei ao normal. Mas foi muito forte isso. E eu nunca fiz isso, nunca. Já paguei várias vezes, já aconteceu de pagar. Tá assim, o Espírito Santo de Deus fala assim, paga. Eu vim lá e pagar as compras da pessoa, já fiz isso. E eu louvo a Deus porque Deus tem me abençoado. Mas nesse dia, não sei o que foi que me deu na cabeça, não sei qual foi o problema. Eu saí, quando eu vi que eu imaginei que ela ia me pedir, e ela não ia me pedir. Ela não ia me pedir. Ela tinha dado as moedas para as pessoas contarem, né, que fica ali próximo ao caixa. Para trocar, né? Para trocar, para pagar as compras dela. E olha o que é que ela tinha na cesta, o que é que ela estava comprando. 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. E aí o Espírito Santo, na hora, me repreendeu. Eu tomei uma repreensão que faz muito tempo que eu não passei por uma experiência dessa. Ou seja, o quarto princípio. E aquele que aceita a repreensão, né? Você tem que aprender a aceitar a repreensão. Mas foi assim uma experiência muito... Eu contei a Dinha quando cheguei em casa, né? O que aconteceu. E na hora, a voz foi muito forte. É como se tivesse alguém dentro do supermercado gritando. Agora você vai pagar a compra dela? Aí eu fui e paguei. Eu meti a mão no bolso, não sabia... Puxei um dinheiro e joguei lá no caixa. Joguei lá no caixa. Disse, se sobrar, é dela. Aí depois foi que eu vi que era 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz. Amém. Amém. Glória a Deus por esse testemunho. Então, quem é próspero é generoso. É muito difícil você ver uma pessoa próspera que não seja generosa, que não pega aquilo que excede, aquilo que sobra, né? E vai lá e ajuda em propósitos justos, né? Que usa aquilo ali com justiça como uma forma de devolver, né, aquilo que Deus te deu a mais, né? Então, acho que o Senhor às vezes faz até isso propositalmente. Vou dar um pouco aqui a mais para ele, para exercitar a generosidade dele, para ver como é que ele vai reagir, e se ele não for bem, ele precisa ser ensinado, né? Muitas vezes precisamos ser ensinados e repreendidos por Deus, como no caso aí do pastor. Amém, Gabi? Então, conclusões, né? Trazer aqui algumas conclusões, já tem quase 1 hora, né, que estamos falando aqui. Provérbios é um livro de orientações espirituais, emocionais e físicas. Provérbios é um livro prático. Se você ler, você vai encontrar muita coisa prática para o seu dia a dia. Fácil de você entender, né? Geralmente associando, através de ilustrações, de exemplos, fazendo comparações. É muito fácil entender o livro de Provérbios. Não exige um grande conhecimento filosófico, teológico, para você entender o que está ali, né? Ele diz que a sabedoria é o alicerce para a vida, né? Diz que o homem pode ser sábio se pedir a Deus, e aí a palavra sabedoria no contexto, sabedoria vinda da parte de Deus, tá? E que a prosperidade é uma questão de seguir princípios de prosperidade, não é? É uma questão de seguir alguns princípios de prosperidade, né? Não é aquela prosperidade que falamos no começo, desvirtuada, né? Onde você necessariamente, por ser crente, precisa ser próspero. Não é assim. Você pode ser próspero passando por um momento de adversidade, sem problema nenhum. Você pode ter prosperidade passando por um problema, por uma dificuldade, né? E Deus assim o abençoar e te fazer prosperar, tá? Então, que nessa noite o Senhor te abençoe, te faça ter entendido tudo que a gente conversou aqui. Para mim foi muito importante, né? Eu digo que eu uso muito o princípio de Sêneca, docendo dissimo, ou seja, quando eu ensino, eu aprendo. Então, para mim é muito importante isso aqui, eu aprendi bastante, tá bom? E que vocês possam ter aprendido da parte de Deus e que o Espírito Santo consolide tudo isso no coração de vocês. Amém?
Amém. A nossa igreja, agora nessa pandemia, né, nós procuramos ser o mais generoso possível. Nós ganhamos muitas cestas básicas e tudo que a gente ganhava, a gente dava para as pessoas. A gente ganhava feijão, chegava sacos de feijão aqui, nós dividíamos em quilos e entregávamos às pessoas. Então, tudo que foi chegando para a igreja, que nós podíamos abençoar, né? A gente viu que a bênção do Senhor estava sobre a igreja na pandemia, a bênção do Senhor está sobre a nossa igreja, amém? Né? Nós temos visto isso, nós temos experimentado isso, e aí Deus vai e nos surpreende, nos dando material novo de som, mudando as coisas na igreja, fazendo a gente crescer, as coisas vão acontecendo, você vai vendo a bênção de Deus. O Anderson falou aí sobre quem é próspero é generoso. Eu vou dizer, quem é generoso é próspero. Entende? Eu vou só inverter, né? Quem é próspero é generoso, mas também quem é generoso, ele é próspero. Se você for generoso, você vai experimentar da prosperidade de Deus em sua vida e na vida de sua família. Eu vou dar outro exemplo, vou contar outra bênção. Emily está fazendo um curso de Direito e uma pessoa me ligou, que é formada em Direito, e disse assim: pastor, eu quero que você venha aqui em casa. Eu digo, o que é? Eu quero dar todos os meus livros para o curso de Emily. Aí eu disse, amém. E quando eu cheguei lá, foram tantos livros que o fundo do carro, meu Siena, veio repleto de livros. Por baixo, na minha ignorância de cálculo de livro, dava 10 mil reais. Por baixo. E aí a gente vê que é o princípio da generosidade. Quem abençoa é abençoado. Se você é generoso, você é esse princípio aí da palavra do Senhor que nós estamos seguindo, e nós estamos vendo isso retornar para as nossas vidas. Então, os irmãos estão ouvindo, os irmãos que vão assistir a gravação, pôr em prática esses princípios. E aí Anderson trouxe os exemplos de homens, de pessoas, né, que são judeus e seguem esses princípios e têm experimentado de prosperidade, têm experimentado de bênçãos, têm experimentado de riquezas, e eles dão, viu? E eles dão. Precisa ver como esses caras dão dinheiro, como esses caras investem na vida de pessoas, e quanto mais ele investe, eu vou pegar o exemplo de Bill Gates, que eu não sei se tem princípio judaico, eu não lembro, mas Bill Gates já doou a fortuna dele toda 3 vezes. Toda a fortuna dele. E ele ainda é o homem mais rico do mundo. Quem abençoa? Exatamente. Quem É abençoa é abençoado. Né? Isso é bíblico, isso é um princípio de Deus, é um princípio de generosidade, e o pastor está coberto de razão. Né? Então, que a gente possa ter isso nas nossas mentes, nos nossos corações, exercitar tudo isso, né? Não só o princípio da generosidade, mas como todos esses outros princípios que a gente falou aqui. Né? Eu confesso que alguns deles alguns são difíceis, né? Como, por exemplo, o da repreensão, você ser repreendido, mas o Senhor nos faz refletir, o Espírito Santo nos faz entender que esses princípios aqui de Provérbios são para serem vividos, serem vivenciados. Amém? Vamos orar? Presbítero, pode orar aí para a gente encerrar? Amém, a paz do Senhor. A você que está nos assistindo, que você esteja presencial. É bem melhor para nós debatermos, é bem melhor para nós aqui estudarmos juntos e aprender mais da palavra de Deus. Dizer que você que não está vindo, você está perdendo outra oportunidade de crescer diante de Deus, aprendendo o que está sendo ensinado para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha uma vida regrada de acordo com a palavra de Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aprendendo a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pelo Teu Santo Espírito ministrar em nossas vidas a Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, continua abençoando esta igreja, continua abençoando esta escola de crescimento, que tudo seja para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Abençoa todos que estão aqui nesta noite, aqueles que não puderem estar, que o Senhor esteja abençoando, renovando as forças daqueles que estão fracos, fazendo com que eles, Deus, tomem uma posição de vir aprender
cumprir a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais um dia que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome do teu Filho amado, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.